Quando o biofeedback é usado para trabalhar com o TDAH, o grande foco aqui passa a ser em produzir um estado de relaxamento. Tá? Muitas vezes a pessoa com TDAH tem uma dificuldade de se acalmar, de manter um estado interno tranquilo, de conseguir manter uma mente serena. Normalmente na pessoa com TDAH vem um pensamento atrás do outro, é um fluxo de pensamentos incontrolável. E aprender a manter a mente sob controle talvez seja uma das vitórias mais importantes que a pessoa com TDAH possa alcançar. E inclusive fora do biofeedback, técnicas que têm se mostrado eficazes para a redução dos sintomas de TDAH são a prática de meditação e prática de exercícios de relaxamento. Essas duas ações, meditação e relaxamento, ajudam nesse estado, ajudam a pessoa a alcançar esse estado interno de tranquilidade, de mente tranquila, corpo tranquilo, e isso muitas vezes vai produzir bons resultados para que a pessoa consiga ter mais autocontrole, consiga se concentrar melhor, consiga ter um desempenho melhor no dia a dia. E aí o primeiro artigo que eu selecionei aqui é um artigo que ele é de 2017, foi publicado na revista Contemporary School Psychology, ou Psicologia na Escola Contemporânea, né? Psicologia Escolar Contemporânea. O nome do artigo é Os Efeitos de um Programa de Mindfulness, ou Atenção Plena, né? E Biofeedback nas tarefas, nos comportamentos de estudantes em tarefas, e aí especificamente estudantes com transtornos emocionais e comportamentais. Tá? Então não especificamente do TDAH, mas incluindo o TDAH também, né? E aí, o que esse estudo mostrou? Eles começam aqui discutindo como que essas técnicas, que integram o corpo e a mente têm tido bons resultados para aumentar os comportamentos de autorregulação, inclusive a regulação emocional e a regulação da atenção. E aí foi desenvolvido esse estudo em que estudantes numa escola participaram de um processo de 12 semanas em que eles utilizavam técnicas de atenção plena, que são basicamente técnicas meditativas, de uma forma específica de meditação, que é a meditação mindfulness, e em paralelo usavam também biofeedback de jogos, tá? E aí, o que a gente tem como resultados é que houve redução significativa nos comportamentos dessas pessoas que levavam a distrações na hora de fazer tarefas, tá? E uma melhora na capacidade de executar tarefas específicas que envolvem um bom controle executivo. Tá? Então, os resultados vieram em duas frentes, tanto melhorar os comportamentos fora das tarefas, ou comportamentos que tiravam a pessoa da tarefa, e ao mesmo tempo aumentar o desempenho em tarefas específicas, a partir de um programa de treinamento que envolveu mindfulness e biofeedback em conjunto. Tá? Os ganhos foram ganhos comparados com o grupo controle, e isso é algo que eu considero muito importante quando a gente faz pesquisa para ver a eficácia de uma ferramenta, porque se você não tem um grupo controle que não passa pela intervenção, para você comparar os resultados, não vale de muita coisa. Você vê que o grupo experimental melhorou, às vezes melhorou por coincidência, melhorou por outras razões que não fossem a intervenção, mas quando você tem um grupo controle que é idêntico ao grupo experimental,
exceto pelo fato de o grupo controle não passar pela intervenção e o grupo experimental passar pela intervenção, aí você consegue afirmar com muito mais propriedade que a intervenção funcionou. Porque as pessoas que passaram pela intervenção tiveram ganhos melhores do que as pessoas que não passaram pela intervenção, né? Então a gente tem aqui esse primeiro estudo, né, mostrando como que o biofeedback pode ser usado junto com o mindfulness para produzir mudanças em estudantes, né, e melhorar o comportamento deles e o envolvimento com as tarefas. Um outro artigo que eu separei aqui, deixa eu encontrar ele aqui, para achar o parágrafo específico. Pessoal, foi feito um estudo, tá? Isso aqui que eu tenho é uma tese de doutorado, tá? Depois eu vou colocar os links aqui para quem quiser consultar. Uma tese de doutorado da Marilyn Wade. E aí o título é O efeito do treinamento de autorregulação emocional usando biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca sobre sintomas de TDAH em crianças da educação básica. Tá? Então foi feito esse estudo investigativo aqui, né? E aí é um estudo então que tinha como objetivo explorar o efeito de um treinamento de autorregulação emocional usando biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca sobre crianças com déficit de atenção. Como é que funcionou esse estudo? Ele envolveu crianças com idades entre 8 e 11 anos, tá? É um estudo que foi muito pequenininho, isso é uma crítica que eu faço, tá? Mas serve então como uma evidência, mas não uma evidência tão forte, tá? Então usaram 4 crianças com idades entre 8 e 11 anos, tá? Um desses 4 participantes tinha o subtipo de TDAH predominante hiperativo, tá? E os outros 3 tinham uma combinação de subtipos ali, né? Hiperativo e desatento, tá? Os participantes, eles fizeram sessões em grupo. No total foram 6 sessões, uma vez por semana, cada sessão. As sessões com 45 minutos de duração. E aí, é até engraçado, eles chamam de grupo, né? Eles dividiram as crianças em 2 grupos, cada grupo com 2 crianças, né? E fizeram o treinamento então em duplas, né? E aí o resultado que eles chegaram é que houve uma redução significativa na pontuação de uma escala específica, que é a escala de índice de regulação emocional, tá? Então, o que acontece? Depois dessas 6 semanas em que as crianças passaram por uma intervenção, e nesse caso exclusivamente com o biofeedback, né? Houve uma melhora significativa na capacidade de regulação emocional. Regulação emocional é um termo bastante vago, né? Mas se a gente vai ver com detalhes aqui depois, regulação emocional, o que ela envolve? A capacidade da pessoa ter percepção sobre as próprias emoções, ter controle sobre as próprias emoções. Em essência, então, essa capacidade de regulação emocional, ela está diretamente ligada à capacidade de adaptação que a pessoa tem. O quanto que ela consegue se adaptar a própria emoção e o próprio comportamento de acordo com o contexto e de acordo com os objetivos que ela quer atingir dentro desse contexto. Muitas vezes a pessoa que tem déficit de atenção,
ela tem uma dificuldade de adaptação, no sentido de que é hora da pessoa ficar super focada e ela não fica super focada, mesmo querendo estar super focada. Por que isso? Porque é como se os mecanismos internos ali de regulação não obedecessem aos comandos que essa pessoa está enviando, né? E aí, qual que é um dos grandes objetivos do treino de biofeedback? Quando a gente trabalha com variabilidade da frequência cardíaca, nosso grande foco é aumentar a capacidade de flexibilidade do sistema nervoso, para que o sistema nervoso se torne mais adaptável, se torne mais capaz de enfrentar as situações do dia a dia com o máximo de eficácia possível, com a melhor performance possível em cada situação que a pessoa vai passar no dia a dia. Então, uma pessoa com boa capacidade de adaptação é uma pessoa que consegue colocar o corpo e o cérebro dela para gastar energia na hora em que é necessário gastar energia, e consegue também colocar o corpo e o cérebro para economizarem energia e se recuperarem energia quando não é hora de ficar gastando energia, né? Entre pessoas com TDAH é muito comum a gente ver essa falha no gerenciamento de energia, né? Em especial crianças com TDAH, o que acontece muitas vezes? A criança fica muito agitada em alguns momentos, em contextos em que não faz sentido estar agitada, e por outro lado fica super cansada, fica exausta, né? Tem dificuldade para acordar de manhã, porque não consegue se recuperar totalmente. Então existe esse desequilíbrio no balanceamento energético, que é controlado em última instância pelo sistema nervoso. Então, a partir do momento que você treina o sistema nervoso para que ele seja mais adaptável, é possível ter um gerenciamento energético melhor, e com esse gerenciamento energético melhor, os resultados começam a aparecer com uma eficácia cada vez maior também, né? Vamos falar de um próximo estudo. E esse estudo aqui, eu não consegui ainda encontrar o estudo original, tá? Eu vou falar aqui sobre uma citação desse estudo que eu vi num outro artigo. Depois, quando eu encontrar a fonte original, eu coloco para vocês, tá? Mas foi uma pesquisa realizada por uma empresa Hunter Kane, que analisou o uso do biofeedback. Nesse caso aqui usaram duas modalidades de biofeedback. A primeira modalidade foi a variabilidade da frequência cardíaca, e a segunda modalidade foi a resposta galvânica da pele, que são sensores colocados nos dedos para medir o quanto que a ponta do dedo fica suada, tá? E aplicaram então esses dois tipos de biofeedback em crianças com TDAH, tá? E aí deixa eu ver os detalhes aqui para vocês. Eles fizeram esse experimento ao longo de 6 semanas, num estudo duplo cego. O duplo cego é um estudo bacana, né? Em que nem a pessoa que está passando pelo experimento sabe que ela está passando, e nem o pesquisador sabe quem foram as pessoas que passaram e quem que não passaram pelo experimento, né? Então avaliaram 38 crianças com TDAH. Elas foram divididas em 2 grupos. O grupo experimental passou por 4 sessões de treinamento de biofeedback, tá? O grupo controle passou por 4 sessões de um treinamento placebo. Então, um treinamento que sabidamente, né, já conhecidamente não tem efeito nenhum, e fizeram 4 sessões dessa, né, do placebo, que não menciona qual foi, tá? E aí, então os participantes, eles em cada sessão, eles ficavam durante 15 minutos jogando um jogo de computador que é controlado diretamente pela variabilidade da frequência cardíaca que eles conseguem produzir. Então, eles ficavam ali treinando, né, com os jogos, e à medida que eles iam conseguindo
produzir bons resultados fisiológicos, condicionar a fisiologia, eles conseguiam obter melhores resultados no jogo. Tá? Então, um grupo de crianças passou por esses jogos, tá? E enquanto aqui eles estão falando, o grupo placebo ficou brincando de Lego, tá? Montando Lego. Então, um grupo fez biofeedback, o outro ficou montando Lego. E aí, resultados mostraram que, comparando os dois grupos, as crianças com TDAH, né, os dois grupos eram de crianças com TDAH, então, essas crianças mostraram aumentos significativos na performance cognitiva, as crianças do grupo experimental. E mostraram que, comparados com medidas de linha de base, ou seja, com medidas feitas antes da intervenção, né, de como que estavam as capacidades em geral dessas crianças, comparando com a linha de base, o grupo controle, que é o grupo que não passou pela intervenção, teve uma piora nos níveis de coerência deles. Quando a gente diz coerência, a gente está falando de o que a gente chama de coerência psicofisiológica, né, que tem a ver com um estado otimizado da fisiologia e do sistema nervoso que produz clareza mental, alto desempenho, capacidade de regulação emocional. Então o grupo experimental, que ficou ali brincando de Lego durante as 4 sessões, teve uma piora no índice de coerência, uma piora de aproximadamente 40%, enquanto o grupo, esse é o grupo controle, né? O grupo experimental teve um aumento de 550% no nível de coerência deles. Gente, isso é uma coisa incrível, né? Então o grupo controle piorou 40% o nível de coerência. O grupo experimental teve um aumento, uma melhora de 550%. E aí, combinando questionários padronizados, né, testes psicológicos para avaliar funções cognitivas e medidas do sistema de biofeedback, eles constataram que em muitos dos parâmetros houve uma melhora significativa no grupo experimental e muito mais significativa do que no grupo controle. Tá? Então esse é um estudo bem interessante também, depois vou encontrar a fonte certinha dele para postar para vocês, né? Porque aqui eu tenho só uma citação dele. E um último estudo que eu separei é um estudo que foi publicado, deixa eu ver o nome da revista, aqui no site onde eu estou não tem o nome da revista, mas depois eu vou pôr para vocês também aqui nos comentários, vou colocar certinho para vocês as referências, tá? Mas é um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Toledo. E aí o título do estudo é Efeitos de um treinamento de relaxamento baseado em jogo sobre problemas de atenção em crianças ansiosas. E aí, eles mencionam aqui que resultados de pesquisas recentes sugerem que utilizar o biofeedback para ajudar a produzir relaxamento pode reduzir os sintomas tanto de transtornos de déficit de atenção quanto os sintomas de transtornos de ansiedade em crianças e em adolescentes. E nesse estudo, então, eles analisaram os efeitos do biofeedback feito em combinação com psicoeducação, tá? Então, ensinando técnicas comportamentais e tudo mais. E foram trabalhados aqui 23 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. E aí, o que foi avaliado, deixa eu encontrar aqui na página, os resultados mostraram melhora significativa em
pós-testes de atenção para o grupo que passou pela intervenção. Então, esse é um estudo que também teve grupo controle e grupo experimental. E aí houve uma diferença significativa, ganhos mais significativos para o grupo que passou pela intervenção, tá? Em relação ao grupo controle. E para avaliar essa melhora, né, esse sucesso da intervenção, eles utilizaram tanto testes psicológicos quanto questionários preenchidos pelos pais dessas crianças, desses adolescentes que passaram pela intervenção e que não passaram pela intervenção, no caso do grupo controle. Okay? E aí eles concluem falando que esses resultados sugerem que o relaxamento baseado em jogos pode ser benéfico para problemas relacionados à atenção e concentração em crianças e adolescentes ansiosos. Muitas vezes a pessoa com déficit de atenção tem também uma ansiedade muito forte, né? Uma inquietação e realmente uma dificuldade em controlar toda essa pulsão de energia que existe dentro dela, né? Isso muitas vezes está associado à ansiedade também, né? Muito bom, de forma geral então, né, sistematizando tudo isso que a gente viu aqui, o que são alguns pontos que me chamam a atenção? Primeiro, igual mencionei no início, existem poucos estudos sobre o uso do biofeedback para o déficit de atenção. Quando a gente pensa no biofeedback, excluindo o neurofeedback, que já tem uma quantidade maior de estudos. Mas sobre o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, existem pouquíssimos estudos. Os estudos que existem, esses que eu mencionei e alguns outros também, são estudos que são feitos com populações muito pequenas normalmente, né? Então teve um estudo aqui que foi feito com 4 pessoas, outro estudo com 20 e poucas pessoas, né? Faltam então estudos com populações maiores, mas o que tem sido mostrado até aqui é que o nível de eficácia tem sido bastante grande, né? Em especial quando a gente pensa na eficácia sobre os parâmetros fisiológicos e também sobre a mudança comportamental que crianças e adolescentes com déficit de atenção têm quando passam por um processo de biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca. Na prática, né, no consultório, aplicando o biofeedback, no meu caso eu não trabalho especificamente com crianças, né, mas por opção minha, não que seja impossível usar, né, conheço muitas pessoas que usam biofeedback com crianças e têm ótimos resultados, mas na prática do consultório, no meu caso aplicando em vários adolescentes e jovens adultos com déficit de atenção, o que eu costumo ver? Primeiro, o nível de relaxamento dessas pessoas aumenta muito rápido, depois de algumas poucas sessões, muitas vezes depois de uma única sessão. E, além disso, a capacidade de manter os pensamentos sob controle, isso costuma ter uma melhora muito significativa também. A ponto de algumas pessoas falarem que finalmente conseguiram entrar num estado em que aquela voz interna que fica falando o tempo todo, ela finalmente sossega, né, e deixa a pessoa ter mais capacidade ali de mostrar o potencial todo dela, né, de entrar num estado em que é possível recarregar melhor as energias e permitir ao sistema nervoso se reequilibrar e coordenar funções no corpo, né? Um ponto que eu acho sempre muito legal mencionar é que tem sido cada vez mais observada a relação entre alimentação e o déficit de atenção. Tá? Não quer dizer que a alimentação é a causa do déficit de atenção, mas em pessoas com transtorno de déficit de atenção é muito comum que uma alimentação muito baseada em carboidratos, em especial carboidratos refinados, isso leva a uma piora nos sintomas. E entre pessoas com déficit de atenção, é comum que haja uma redução significativa dos sintomas a partir de uma melhora na dieta. Especialmente quando a pessoa começa a utilizar dietas que têm altos níveis de proteínas e altos níveis de gorduras e menos carboidrato. Então uma dieta
né, muito carboidrato, muita gordura, muita proteína, muita gordura, pouco carboidrato, tem contribuído de forma significativa para melhorar os sintomas do TDAH. Em especial também dietas anti-inflamatórias, né? E quase todas as dietas com baixo carboidrato vão ser dietas que vão reduzir os níveis de inflamação, porque o TDAH ele muitas vezes está associado a inflamações no cérebro. Então a pessoa tem, né, e aí quando a gente faz neuroimagem a gente consegue ver, né, várias áreas que são focos possíveis de inflamação. E se você trabalha para reduzir o nível de inflamação, você consegue ter uma melhora significativa na capacidade dessa criança, desse adolescente, né, ou até desse adulto, ter bons resultados e um bom desempenho emocional no dia a dia, um bom desempenho comportamental também. E um último ponto que é interessante mencionar é que existem, né, poucos estudos, né, sobre o uso do biofeedback como intervenção para o déficit de atenção, mas por outro lado existem vários estudos mostrando especificamente sobre a medição da variabilidade da frequência cardíaca em pessoas com déficit de atenção. E nas pessoas com déficit de atenção, a variabilidade da frequência cardíaca tende a ser menor do que em pessoas saudáveis. O que mostra então que é possível sim produzir efeitos positivos a partir do momento em que você consegue ajudar esse sistema nervoso da pessoa a regular melhor e conseguir a partir daí aumentar a variabilidade da frequência cardíaca. Então, se você consegue promover esse aumento, consequentemente, os sintomas vão reduzir. Tá? Existe essa relação direta, né, entre como o coração varia o intervalo entre os batimentos dele e como a pessoa se comporta, como a pessoa produz emoções, como que a pessoa consegue regular os próprios estados internos no dia a dia.